Bom, gente, eu quero falar acerca do pai da igreja de Papias. Tanto é, eu lembro, acho que num vídeo que eu falo acerca se Judas foi para o inferno ou não, acho que até isso está no meu DVD, lá no meu site, você pode adquirir. Existe um comentário de Papias muito interessante concernente à morte de Judas. A forma que os evangelhos descrevem, né, a morte de Judas, o pai da igreja Papias, que é de 70 depois de Cristo, descreve uma outra forma, totalmente diferente, segundo registrado nos evangelhos. Lembrando, senhores, que esse evangelho completo que se tem nos dias atuais, isso procede do século IV em diante. Agora estou falando de pais da igreja do primeiro século, tá certo? Só esse adendo para vocês não se esquecerem. Então, vou falar sobre Papias, que é de 70 a 155 depois de Cristo. Papias disse ter sido bispo de Hierápolis na Frígia. As primeiras informações a respeito de Papias são registradas nos fragmentos das obras de Irineu e Eusébio. Então, esses pais da igreja fazem menção de Papias, tá? E do trabalho de Papias. Os fragmentos de Papias são traduzidos a partir do texto dado na Ruth Reliquia, Sacra, volume 1, tá? A bibliografia está embaixo aqui, depois eu passo para vocês. Papias afirma que recebeu as palavras dos apóstolos, qual ele acompanhava, e além disso, afirma que ele ouviu também de Aristion, o presbítero, e o presbítero João. A residência do apóstolo Felipe com suas filhas em Herápolis foi mencionada por ele. Papias relata que ele tinha recebido uma narrativa maravilhosa das filhas de Felipe, o qual um homem morto foi ressuscitado para a vida no seu dia. Bom, aí fica algo meio vago se esse homem que morreu e foi ressuscitado, essas filhas de Filipe, se referia à pessoa de Jesus ou a algum outro personagem. Bom, aí fica uma incógnita aqui, né? Mas ele ouviu isso. Né? Agora, se ele se alarmou com isso, é uma outra história. Bom, ele também menciona um milagre em relação a um tal de Justus, apelidado Barsabás, o qual bebeu um veneno mortal e nenhum dano lhe sobreviveu por causa da graça do Senhor. Há também informação de ter aprendido algumas parábolas e ensinos estranhos, como vindo do Salvador. A referência bibliográfica está aqui, tá? Está tudo discriminação de rodapé. Então, Papias parece que ele ouviu alguns ensinos meus estranhos, tá? Quem relata isso aqui é Rufino, tá? A bibliografia aqui embaixo, a nota 26, tá certo? Bom, mas voltando ao conteúdo aqui, a nota 24, desculpa, nota 26, isso mesmo, a nota 26. Bom, não, nota 25, isso, desculpa gente, a nota 25 aqui, tá? O trabalho de Irineu e Eusébio, tá? Então, eles que fazem menção desse dito do pai Papias. Que ensino que é esse? Vamos ver. Entre esses ensinos, ele diz que haveria um milênio depois da ressurreição dos mortos, quando o reinado pessoal de Cristo seria estabelecido na terra. Papias também fala sobre uma tradição a respeito de Marcos, que escreveu o Evangelho. Aqui eu vou ler depois, mas o que chama a atenção, esse conteúdo meio estranho para ele, vou até ler de novo, daqui. Há também informação de ter aprendido algumas parábolas e ensinos estranhos, como vindo do Salvador, como que esse ensino acerca da ressurreição não tivesse vindo do Salvador. Então, Irineu, né, e Eusébio colocam que Papias questionou acerca disso. Qual foi o questionamento? Em qual o conteúdo? Entre esses ensinos, então parece que eram muito mais do que um, ele diz que haveria um milênio depois da ressurreição dos mortos. Que para Papias, fala, mas que ensino é esse aí? Que haverá uma ressurreição depois, né, haverá um milênio depois da ressurreição dos mortos, um milênio. Quando o reinado pessoal de Cristo seria estabelecido na Terra. Então, esse ensino do reino milenial era totalmente estranho para Papias. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, só que o livro do Apocalipse não existia nessa época. Mas não foi João quem escreveu, então é o que se diz. Agora, cadê o papiro do livro do Apocalipse? Cadê ele? Aí está a questão. Tá? Por isso que eu estou falando. Tem que remontar a história, quanto mais antigo melhor, para poder trazer essas elucidações referente aos questionamentos atuais, tá? Então, Papias não tinha nada, não concebia nenhuma história, nenhuma ideologia, nenhuma cosmovisão concernente a um tal de reino milenial. Então, isso já não era peculiar
a esses pais das igrejas, tá? Bom, aí o que acontece? Aí ele vai trazer um ensino acerca de Marcos. Papias também fala sobre uma tradição a respeito de Marcos, que escreveu o Evangelho. Olha o que ele diz. E o presbítero disse isso, abre aspas, Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu com exatidão tudo o que ele se lembrava. Não foi, no entanto, de forma exata que ele relatou as palavras ou ações de Cristo, pois ele nem ouviu o Senhor, nem o acompanhou. Mas depois, como eu disse, ele acompanhou Pedro, o qual passou as instruções para as necessidades, mas com a intenção de dar uma narrativa regular das palavras do Senhor, pelo que Marcos não cometeu nenhum erro ao escrever daquilo que ele lembrava, fecha aspas, tá? Então coloca aqui Papias que Marcos realmente não andou com o Senhor, e aí dizem que Marcos foi o primeiro evangelho a ter sido escrito. Bom, se foi o primeiro evangelho a ter sido escrito, então, segundo a visão de Papias, tudo que está inserido ali é apenas um comentário de Pedro. Então Marcos acaba se passando agora apenas com um copista, um escriba. E o conteúdo todo do Evangelho de Marcos, segundo Papias, o conteúdo é de Pedro, porém com a escrita de Marcos. Tá certo? Segundo a ótica aqui dos pais da igreja, tá? Isso aqui não é nada meu aqui. Apenas eu estou fazendo uma leitura da bibliografia que eu separei para vocês saberem, tá bom? Isto é o que está relacionado por Papias sobre Marcos. Mas em relação a Mateus, ele fez as seguintes afirmações. Mateus reuniu os oráculos do Senhor na língua hebraica e cada um interpretou-o da melhor forma que pôde. Ele fez uso dos registros de João. Olha só o que Papias diz. Que Mateus, ao escrever os seus oráculos, ele dependeu dos registros de João e Pedro de maneira semelhante. Espera aí agora então. Se então eu concebo que Marcos e Mateus dependem do registro de Pedro, e existe um evangelho de Pedro, por que então não canonizar o evangelho de Pedro, uma vez que Mateus dependeu dos ditos de Pedro? Uma boa perguntinha, né? Mas fica aí para os senhores pensarem, tá bom? Maneira semelhante. E ele também registrou outra, isso no caso Mateus, registrou outra história da mulher que foi acusada de muitos pecados diante do Senhor. Os senhores lembram dessa passagem da mulher adúltera? Lembram, senhores? Papias está dizendo que Mateus também registrou essa cena, esse fato, que inatestado nos melhores manuscritos, segundo registra João capítulo 8. Só que tem uma coisa interessante que Papias diz, que além de Mateus registrar esse fato dessa mulher que foi acusada, ele diz que esse fato se vê de forma clara na época de Papias, o qual se vê no Evangelho segundo os Hebreus. Que evangelho que é esse? Segundo os Hebreus. Cadê esse evangelho na Bíblia aí? Onde está esse evangelho? O que fizeram com esse evangelho? Uma boa pergunta. Quer dizer, então nós estamos lidando com um pai da igreja chamado Papias, que é de 70 depois de Cristo. Ele diz que ter andado, segundo o registro Irineu e o outro pai da igreja também, Eusébio. Ele traz várias informações, como utiliza informação acerca da morte de Judas Iscariotes. Aí ele fala acerca de Evangelho de Marcos, acerca de Pedro, do Evangelho de Pedro. Faz menção acerca do Evangelho de Hebreus, de tantas outras narrativas. Mas cadê isso canonizado na Bíblia? Onde estão esses registros? Onde estão esses materiais? E agora, como fica? E tem mais. E das obras de Papias também não faz nem menção nem de divindade de Jesus, e muito menos acerca da Trindade. Tá certo? Então, sucesso a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.